Oi pessoal, tudo bem? Bom dia! Hoje o nosso pod live está em dia e horário diferente, né? Mas hoje eu vou estar recebendo o Nelson Ramos. A gente vai estar falando sobre adoção novamente, né? E eu estou muito feliz que ele pôde aceitar o convite. E só reforçando que aqui é um espaço que a gente vai estar sempre trazendo assuntos como autismo, adoção, deficiências, e a gente vai estar sempre se adequando ao horário que os convidados têm disponibilidade, né? Então eu vou estar enviando o convite aqui para o Nelson. Quem estiver entrando aí, puder falar se está tudo ok com o áudio. Estão ouvindo? Essa live vai ficar salva depois aqui no Instagram e no YouTube. Oi, Oi, bom dia. bom dia. Eu acho que sua câmera tá virada, que não tô te enxergando, não. Deixa eu ver aqui então, peraí. Aí, Agora sim. tudo Bom, bem, Nelson? Bom dia. você. Tudo bom, graças a Deus. Então, estava aqui falando para o pessoal que hoje a gente vai estar falando com você sobre adoção, né? E alguns detalhes sobre deficiência intelectual, TDAH e TOD, né? Então, eu queria começar com você se apresentando, falando sobre você e seu companheiro, como que foi, se os dois já tinham vontade, como que começou tudo. Certo, né? Bem, eu sou o Nelson, eu tenho 49 anos, eu sou natural de Guarulhos, São Paulo, mas vivo em Petrolina, né? Eu moro aqui desde 2015 e meu esposo, a gente se conhece Nelson, eu não desde... estou te ouvindo. Não, deixa eu ver aqui. Está bem baixinho. Ah, deixa eu ver se eu aumento o volume. Melhorou? Aí, agora melhorou. Certo. Eu e o Fulvio, nós nos conhecemos em 2007, né? Desde o início, o Fulvio demonstrou para mim que ele queria ser pai. Para mim, foi algo novo, porque nos meus relacionamentos anteriores, eu não percebia esse desejo, né? E eu tinha um pensamento, de certa forma, equivocado, que homens, né, gays não podiam, não deveriam ter. Eram, eram coisas que tinham me falado, né? E eu tinha acreditado, principalmente pessoas da minha família. Tem uma pessoa da minha família que quando eu contei para ela, né, que eu era homossexual, ela falou assim que ela tinha pena de mim porque eu nunca ia ter uma família. Isso soou para mim assim como uma verdade, infelizmente. Durante muito tempo eu acreditei nisso, né? Até que um tempo eu viu, trouxe para mim a possibilidade de ter uma família, né? Só que a gente se conheceu em 2007, nos casamos, fomos morar juntos em 2009, a gente só vai casar mesmo em 2016, no papel. Em 2009 a gente já passa a viver juntos, né? E assim, estavam os planos. Só que no ano seguinte, em 2010, o Fulvio prestou um concurso aqui para Petrolina, né? Ele foi funcionário público e foi morar aqui. Eu fiquei lá em Guarulhos, né? Porque eu também era funcionário público lá, né? Então os dois estavam naquela situação, né? E aí o que a gente faz? Aí até que chegou um momento que eu decidi que eu queria, né? Morar aqui com ele, ficar com ele, ter a vida junto, né? E daí nós fomos, daí eu mudei para cá, para Petrolina. O pessoal tá falando que o áudio não tá bom. O seu áudio, ele some e volta. Acho que é a conexão. Deixa eu tentar colocar então no dado
móveis para ver se fica melhor, né? Talvez. Aham. É que tem hora que ele fica num volume bom e tem hora que ele fica bem baixinho. E agora? Agora tá bom. Ah, tá bom. Então, e a gente sempre conversando sobre isso, né? Sobre a possibilidade de sermos pais via adoção. Só que assim, enquanto eu vivia lá em Guarulhos e ele em Petrolina, eu não via a possibilidade de se concretizar, né? Porque a gente estava cada um numa cidade, cada um no estado. Daí quando eu resolvi vir para cá, isso no final de 2015, a gente já colocou o processo, encaminhou o processo, né? A gente foi até a vara da infância, aqui de Petrolina, conversamos lá com a pessoa responsável, ela nos deu a lista de documentos que era para a gente entregar, né, que são vários documentos, e quando entregamos essa lista de documentos, fizemos uma entrevista com ela, uma psicóloga, né, da vara da infância já, e foram vários encontros que a gente teve na área da infância, várias reuniões em dupla, individual, né? Então, foi bem interessante, assim, porque a gente entregamos a documentação em dezembro de 2015. Durante o mês, no mês de abril de 2016, a gente foi chamado já para fazer o curso, né? Esse curso é muito importante. Esse curso ele abre a nossa mente sobre o que é realmente a adoção. E você sabe até que tem aquela questão que a gente realiza às vezes uma criança, e o curso ele nos mostra o outro lado da adoção, é muito importante. Mas a gente já tinha na mente que a gente queria uma criança de 0 a 5 anos. E foi o perfil que a gente manteve. A única coisa que a gente alterou foi que a gente pensou em adotar, abrir a possibilidade para adoção familiar, não, mas depois a gente voltou para a questão de uma criança só mesmo, né? Porque a gente colocou a opção de criança com doenças tratáveis. Tá falhando de novo. Então, só para reforçar, vocês deram entrada em 2015 e o curso fez em 2017? Não, foi em abril de 2016. Ah, tá. Entendi. Esse curso ele realmente ele é fundamental, né? Porque todo mundo que passa pelo processo comenta o tanto que ele traz informações importantes e o tanto que ele muda o que a gente vai pensando, né? Muita gente muda o perfil durante o curso, após o curso, né? Sim, para E, nós, assim, foi muito importante. e aí, quando vocês tiveram o contato já sobre o Pedro Henrique, como que foi? Então, daí assim, a nossa habilitação ela só foi concretizada no mês de outubro de 2016, né? Que a gente entrou no cadastro nacional. E depois que a gente entrou no cadastro nacional, dá aquela ansiedade, né? Porque a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer, né? Então a gente ficava sempre em alerta. A gente tinha colocado um perfil bem amplo no sentido da localização do nosso filho, né? A gente poderia viajar, se deslocar, só não colocou a região norte. A gente foi até orientado a região norte é mais complicada, porque de repente tem uma criança numa região muito afastada que tem que pegar ar, rio, então a gente colocou um perfil que era a região norte, região nordeste, sudeste, sul. Crianças de 0 a 5 anos com doença tratável. E assim, só que conforme o tempo foi passando, a gente tinha um quarto montado, assim, móveis básicos, vai dando aquela ansiedade, né? Daí, comecei muito a ver aquela página do Seja, da aplicativo. Antes da live anterior,
casal, dois pais de Goiás, né? Eles conheceram Aham. através do Seja, aqui de Pernambuco. E assim, ele tá lá todo dia, né? Só que assim, são casos bem específicos ali, né, Adilson? Normalmente são já pré-adolescentes, adolescentes, né? E daí surgiu um menino, um bebê, na verdade, ele tinha 6 meses, o Rael, né? O Rael, ele tem uma doença que é conhecida da ameixa seca, que ele tem um problema muscular, né? E ele estava para adoção. Nós ficamos encantados com o Rael. A gente ficou, né? Eu não tô te ouvindo, nadinha. Não, ei, Agora eu tô. tá, vou chegar Acho mais perto. Então, como ele era assim, acho que um bebê 6 meses, né? Tiveram muitos casais pretendentes. E a gente acabou não sendo o caso para adoção. Mas daí o que aconteceu? Depois assim a gente entrou numa fase mais calma, menos ansiosa para a adoção, né? sim. Então, vamos esperar que uma hora vai acontecer, nosso filho vai chegar, né? E aconteceu em 2018, no dia 29 de outubro, né? Um dia depois daquele fatídico 28 de outubro, segundo turno das eleições de 2018. Eu estava muito também com aquele resultado, né? Mas, assim, no dia 29, eu recebi um e-mail, né? E o e-mail dizendo que criança é disponível para adoção. Nossa, já fiquei com o coração aqui, né? Liguei para o Fulvio estava no trabalho e ele estava numa reunião. Eu falei, olha, ele atendeu o telefone, falou, nosso bebê chegou, aconteceu, né? Daí eu entrei em contato com a Vara, eles marcaram para a gente estar lá no outro dia, às 9 horas da manhã, que a gente ia conversar com elas e com a assistente social. Né? Foi um dos dias mais longos da minha vida, se não foi o mais longo. Né? Porque assim, o e-mail era muito enigmático. Era uma criança para adoção. Eu não sabia se era menina, se era menino, a idade, né? Fica aquela ansiedade. E estávamos lá em ponto às 9 horas no outro dia. E eu lembro até hoje que uma das assistentes sociais lá da Vara da Infância, ela falou assim, chegou toda feliz pra gente. Ela falou, agora é só um pouquinho, Nelson, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre ele. Eu falei, opa, já soltou que é ele. Né? Ele é um menino. Né? Daí fomos, conversamos com elas explicaram o caso do Pedro. O Pedro tinha 4 anos, ele tinha sido abrigado por 1 ano e 8 meses. Né? A genitora dele era uma moça bem jovem, se não me engano, ela teve ele com 16 anos. Né? Ela tem deficiência intelectual também, e ela, infelizmente, ela consumiu álcool durante a gestação, e o Pedro nasceu com a síndrome fetal alcoólica, que acabou, né, fazendo com que ele nascesse com a deficiência intelectual e o TDAH. Né? Então, assim, elas foram muito sinceras com a gente, com essa questão do histórico do Pedro. Ele veio de uma situação de muita carência financeira, muita carência emocional. Né? Ele vivia numa condição bem precária mesmo, a ponto de que a genitora vivia com a mãe, né? Seria a avó dele. E elas ambas alcoólatras, né? Consumiam muito álcool, e às vezes infelizmente elas deixavam Pedro à mercê, assim, na calçada, sozinho, uma criancinha de 1 ano, e quem alimentava eram os vizinhos com leite. Então, ele chegou com uma desnutrição
muito séria, muito severa. Tanto que ele tinha 4 anos, mas a estrutura física dele, a idade óssea dele, era de uma criança de 1 ano e 8 meses. Nossa. Muito pequenininho, né? E elas contaram pra gente tudo no final, aquela pergunta, né? E aí, vocês querem? Daí eu falei uma coisa para elas, assim, claro, ele já é meu filho, já é nosso filho. Porque eu tinha assistido uma vez um programa sobre adoção, uma série muito bonita que falava sobre adoção, e eu não me esqueço de uma frase, uma das participantes, ela falava assim, filho a gente não escolhe, a gente recebe, né? Então a gente recebeu mesmo. E quando elas mostraram a foto, nossa, daí só concretizou assim, o meu amor, né? Assim, ele lindo, encostado na parede, sorrindo, assim, como se estava meio tímido, tirar a foto. E, para nossa surpresa, ela falou assim, vocês querem conhecer ele já? Porque eu falei, claro, porque duas crianças que viviam com ele no abrigo iam ser adotadas naquele dia, iam ser levadas pela família também. E eram crianças que eles eram muito amiguinhos, né? Então ele ia vir com elas. E ele chegou chorando muito, porque ele percebeu que elas iam embora. Ele chorava demais. Então, o primeiro encontro com a gente, ele estava, mas não estava chorando por causa desse encontro, estava chorando porque as amigas estavam indo embora. Então, assim, esperamos ele se acalmar. Elas falaram, ó, depois que ele se acalmou, e aí com ele a gente ficou mais ou menos uns 40 minutos numa sala, brincando com ele e tudo, né? E foi muito bom, assim. E daí para nossa surpresa, elas falam assim, então aqui está a documentação que vocês precisam preparar para trazer para a gente um documento, só uma coisa, não lembro qual que é. Era alguma coisa vocês podem vir buscar o Pedro amanhã. Eu falei, meu Deus, no outro dia. Aí eu falei para elas, olha, eu falei assim, olha, a gente precisa de pelo menos um dia para arrumar algumas coisas lá em casa, né? Eu falei, até usei o tempo para organizar a casa. Daí a assistente social deu risada. Ah, não precisa organizar a casa não, que ele vai desorganizar tudo. E daí isso era dia 30 de outubro. Daí no dia 31, a gente organizou o quartinho dele, assim, arrumadinho, fomos atrás dessa documentação. E no dia 1º, a gente foi buscar ele. Já trouxemos ele para casa. E detalhe, né? 1º de novembro eu faço aniversário no dia 3. Então foi um grande presente para mim. Imagino. Imagina, eu sei como que é, né? Que eu já passei bem, a nossa história é bem parecida. E foi bem rápido, né? Não teve um período de convivência, que alguns processos tem um período que você tem que visitar, ter um contato. Isso. O que aconteceu foi o Pedro ele já veio ficar com a gente, né? Tanto que era bem engraçado, porque nos primeiros dias, chegava à noite, ele pegava uma mochilinha que ele veio, colocava a mochilinha nas costas e falava assim, ok, boy. Porque o Pedro tinha problema com a fala também, né? É muito limitada assim, a fala dele quando ele chegou. E eu entendia que ele falava que queria ir embora. Ele falava que é boy. Eu falava, não, filho, agora é sua casa. Mas ele não chorava nada. Daí ele entendia, porque ele estava muito feliz. Era perceptível a felicidade dele. Né? E foi rápido, realmente. Tanto que essa convivência, ela foi assistida pela Vara da Infância. Elas vinham uma vez por semana, na surpresa. Né? Não falavam o que estavam vindo. Então chegava às vezes assim, na hora do almoço, no meio da tarde, que é exatamente para pegar a rotina da família, né? Para a casa não estar toda arrumadinha, né? Mas é bom, é muito bom assim, elas perceberem como que era a rotina da criança. E elas faziam perguntas de como estava sendo o comportamento dele, como ele estava se adequando, como a gente estava lidando, como a gente estava impondo os limites que são necessários também, né?
Então, foi muito legal. Foram ali, então, o mês de novembro inteiro e uma parte do mês de dezembro, essas visitas que elas faziam uma vez por semana. E já no mês de dezembro, no final de dezembro, a gente já teve a guarda definitiva. Até a guarda definitiva foi bem rápido, hein? Foi bem rápido. A única coisa, o único problema que a gente, não diria que foi um problema, mas o que mais demorou para a gente conseguir foi a alteração do registro dele, né? Porque a gente manteve o nome, Pedro Henrique, mas a gente mudou, colocou os nossos sobrenomes, né? E teve uma certa dificuldade. Tanto que a vara da infância, o juiz teve que acionar o cartório, porque o cartório estava realmente causando alguns empecilhos, né? Acho que isso tem muito a ver com uma certa homofobia que existia. Assim. É Porque que isso foi em 2018, né? é, Ainda tinha uma resistência que hoje em dia não tem tanto, graças a Deus, né? Hoje em dia já não se encontra muito empecilho em relação a isso. Mas até que foi bem rápido. A minha guarda definitiva demorou um ano para sair. nossa, foi bastante mesmo, né? E como que foi em relação às necessidades especiais que o Pedro tinha? Vocês já começaram de imediato a fazer terapia, acompanhamento? Como que foi? Você já tinha formação na área ou você fez depois? Foi assim, o Pedro ele não veio com nenhum laudo fechado, né? O que a gente tinha era só um documento que era de uma psicopedagoga, dizendo que o Pedro provavelmente tinha 70% de deficiência auditiva. Entendeu? E ele estava passando em consulta com um pediatra, né? Mas eles ainda não tinham fechado o diagnóstico. Então, o que a gente providenciou foi exatamente essa confirmação se o Pedro tinha essa deficiência auditiva. Depois a gente confirmou que o Pedro não tinha. Que, na verdade, o problema a dificuldade que ele tinha de explicar que as pessoas falavam com ele e ele não respondia, era por causa e da deficiência intelectual. Assim, o Pedro estava muito fechadinho no mundo dele, né? E ele não falava. Né? Ele falava assim, eu lembro que ele chegou falando 3 palavrinhas, era meu e tio, acho que é meu tio, alguma coisa assim. Ele chamava a gente de tio no início, né? Demorou ali uns 3 meses para esse tio ser trocado por papai. Então, assim, a gente começou a levar ele para especialistas, descartamos a deficiência auditiva, mas confirmou a deficiência intelectual e o TDAH. E daí a gente começou, já recebemos os encaminhamentos para fazer as terapias. Então, teve fono, né? Terapia ocupacional, a psicóloga, depois chegou a fazer a terapia, aquela na piscina, que agora me foi, terapia aquática, para questão de movimentação, assim. Como eu disse, psicólogo, terapia ocupacional, fono. Depois a gente conseguiu também uma psicopedagoga, ali, brigamos um pouco com o convênio, conseguimos que o convênio desse o atendimento para a gente. Então, o Pedro, ele segue fazendo essas terapias, né? Semanalmente, ele tem uma rotina bem puxada, como uma criança da idade dele, na escola de manhã, né? Tem essas terapias no decorrer do dia e ele também faz acompanhamento escolar de reforço, né? Todos os dias, porque a gente sabe que o Pedro aprende no tempo dele, né? Da maneira dele. Eu até comentei com você, né? Faz 2 semanas que eu vi ele escrevendo o nome dele, foi de uma felicidade, assim. Nossa, não cabia no coração, assim. Eu falei, né? Olha, ele escreveu o nome, assim. Até postei no Instagram, tudo. Eu vi. E, assim, Pedro é diagnosticado com 3 transtornos, né?
na verdade, a deficiência intelectual e o TOD, que é o transtorno do opositor, né? Desafiador. Esse é o mais complicado para a gente. Naquele momento, ele realmente se opõe, desafia a gente, né, até ele quer vencer. A gente foi orientado a uma coisa muito importante que eu queria falar para pais que têm filhos neurotípicos, né? A importância de a gente também ter acompanhamento psicológico. Né? No laudo do Pedro está lá escrito: recomendamos aos pais acompanhamento psicológico. Eu já fazia terapia por questões pessoais. O Fulco não fazia. Mas daí ele começou a fazer também. E é muito bom ter uma pessoa que a gente possa desabafar, né? Toda semana. E também conheça o transtorno e nos oriente a como lidar com isso. É muito bom, porque, assim, querendo ou não, é uma carga que a gente não está preparado, né? E a gente, não só a criança, a portador de necessidade especial, precisa de um suporte de um profissional, né? Naquele assunto, como também os pais, as famílias. Isso. E você tem uma formação em educação especial, né? Você já tinha ou você fez depois do Pedro? Foi depois do Pedro, porque é o seguinte, até quando o Pedro chegou, eu não estava trabalhando, né? Eu sou professor de ensino fundamental dos anos finais e de ensino médio, a minha formação é toda em história, né? E no ano seguinte, em 2019, eu participei de um processo seletivo aqui na cidade vizinha, Juazeiro, na Bahia, porque Petrolina e Juazeiro, uma está em Pernambuco e a outra está na Bahia, mas elas são cidades vizinhas, né? O que separa a gente é o Rio São Francisco apenas. Atravesso ali a ponte todo dia. Aí, comecei esse processo seletivo e fui trabalhar numa escola de tempo integral. Primeira vez a minha experiência. E foi também a minha primeira vez que eu tive a experiência com a inclusão. Ela é uma escola inclusiva, né? E eu, assim, para mim, não sei se foi uma coincidência. Eu não acredito muito que seja coincidência, né? Mas eu tenho um filho neurotípico. E trabalhar pela primeira vez, eu já tinha uma experiência de 15 anos de sala de aula lá em São Paulo. E nunca tinha trabalhado com nenhuma criança com necessidades especiais, assim. Hoje, com a minha experiência, eu consigo reconhecer que a gente até tinha, mas que não tinha um laudo, ainda não tinha a sala de recursos, não tinha um atendimento educacional especializado, né, na escola. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar nessa escola, eu comecei a ter contato mesmo, né, com esses alunos. E fui, vamos dizer assim, me identificando, acredito eu, que por causa do Pedro e por causa dos meus alunos também, né? Sim. E chegou assim, isso foi em 2019, trabalhei na escola em 2020, a gente começou, teve a pandemia, a gente só voltou na aula presencial no final de 2021, né? E quando foi em 2022, a escola totalmente presencial, a gente recebeu muito mais alunos, né, com diagnósticos diversos, e eu fui me empenhando a entender como que era, como eram esses transtornos, como lidar com isso no dia a dia na sala de aula, como preparar a aula para eles também, material, tudo isso, né? E eu cheguei, e daí um dia eu conversando lá com uma das professoras da AE, a querida Tânia, perguntei para ela se ela achava que eu tinha jeito para coisa, para trabalhar. Ela falou, Nelson, com certeza, vai. E daí eu comecei a fazer a especialização, né? Na verdade, elas agora em abril, no mês passado, e quero trabalhar com isso agora, mas muito por querer acompanhar o Pedro e
também aquela questão do trabalho, que eu acho muito importante. A inclusão, ela tem que ser vivenciada, tem que ser entendida, né, por todos os professores. Todos os alunos são nossos alunos, não existe que é aluno da educação especial, não. Ele é meu aluno, então eu tenho que proporcionar para ele a aprendizagem dentro das necessidades dele, né? E é bom porque eu comecei também a entender como que a escola trabalha com o Pedro, né? Eu olhando as atividades, acompanhando a rotina, eu vejo que o material do Pedro vem adaptado e elas comemoram, né, cada dança dele. Bem legal. Ah, sim. Eu queria voltar um pouquinho, que você falou sobre o Todd, e a gente vê que o Todd ainda é pouco conhecido, ele ainda é muito confundido, ele é comum em crianças autistas também, né? Teve uma época que no meu filho mesmo a gente fez uma avaliação porque suspeitava do Todd, mas não foi confirmado, só autismo e TDAH. Então essas questões elas sempre vêm acompanhadas de outra deficiência, né? Igual o tem deficiência intelectual, TDAH e TOD. O TDAH ele é um pouco mais falado, mas ainda tem muita confusão, eu percebo também. Mas o TOD em si, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que foi no início, a dificuldade. A gente começou a perceber que o Pedro ele era muito reativo a orientações, a ordens que a gente dava, né? O não vem para ele muito fácil. Vou dar um exemplo. Na hora de falar, Pedro, vamos tomar banho, né? Porque a gente ainda, de certa, tem que orientar ele na hora do banho. E ele fala assim, não. Mas ele já está indo para o banheiro. Falando não, e tirando a roupa. Então é uma coisa assim que parece que sai sem ele querer realmente, né? Mas a gente só teve a confirmação com a neuropediatra dele, né? A gente explicou que estava tendo muita dificuldade para ele seguir as regras que a gente, né, coloca como pais e as regras de alguns espaços também que ele frequenta. E ela falou, isso é o Todd. O Todd, ele não tem um tratamento, vamos dizer assim, com uma medicação específica para ele, nada disso, né? É mais uma questão de uma orientação comportamental dos pais realmente chegarem ali e serem muito firmes e dizerem que isso está errado, isso não pode, você não pode fazer isso, né? E realmente ter essa firmeza, né? Porque uma orientação que a gente teve é que se os pais não têm essa firmeza já desde o início, quando for na adolescência e na vida adulta, pode virar um transtorno de conduta. Isso. Então, assim, a gente é muito firme com o Pedro nessas questões, entendeu? O Fulvio até brinca que, olha, hoje o Todinho tá fogo, né? É o dia que ele acorda, hoje mesmo ele acordou pilhado, né? E eu tive que ser muito firme com ele e falei, olha, se você não obedecer, nós não vamos fazer o que a gente combinou com ele de hoje à noite levar ele no shopping, então você vai. Daí ele fica bravo, ele começa a perguntar por quê. E eu falo, porque você não está... Mas eu explico por que não vai acontecer. Né? Ele fala, tá bom, e parece assim que ele começa, ele entra ali num período de reflexão, e vem, pede desculpa, abraça, e daí fica tranquilo, né? Porque a gente tem que desculpar. A gente é o adulto da relação, a gente não pode ficar de cara amarrada, e de bronca, e de mal, né? Então, assim, a gente tem que mostrar para ele que a gente ficou chateado do que ele fez, não está certo, né? Mas que a gente, vamos dizer assim, entende, né? Desculpa ele, né? Mas que ele não pode fazer mais.
Então é isso, Douglas. Assim, o TOD é o maior desafio da gente, porque os outros dois, a deficiência intelectual, a gente sabe que é algo que é dele, né? A gente estimula ele de todas as formas que a gente pode proporcionar. O TDAH tem a medicação que ele toma, né? Pedro toma 5 remédios por dia. É bastante, né? Ele precisa tomar realmente, eles são medicações combinadas, porque para não ter um efeito colateral muito ruim de uma, o outro vai, né, amenizando. Eu esqueci de falar que o Pedro também chegou com baixa estatura, né? Ele chegou com aquele tamanho de 1 ano e 8 meses, ele faz o tratamento do hormônio do crescimento. Ele toma uma picadinha, ele toma uma injeção de hormônio, mas é bom porque ele vai estar crescendo assim bastante. Repete, por favor, porque deu uma falha, eu não consegui ouvir. Qual que é o tratamento que ele faz de hormônio? De tratamento para o crescimento, Ah, né? tá. E o Pedro, ele chegou com a estatura de uma criança de 1 ano e 8 meses. Né? Então, a gente levou ele na endocrinologista e ela falou assim, vamos dar um tempo aí de mais ou menos uns 2 anos para ver se ele consegue crescer naturalmente. Ele cresceu, né? Mas ainda assim não foi o suficiente para estar na faixa necessária. Então, ele começou a fazer o tratamento do GH, que é o do crescimento. Então, todo dia ele leva uma picadinha, mas está crescendo também. Então, Pedro, assim, tem uma rotina de tratamento também bem puxada, mas ele entende, a gente fala para ele, a gente explica para ele, né? O que são os medicamentos, para que serve, a gente fala que um é para ele ficar forte, outro é para inteligência, outro é para atenção, outro é para ele crescer, né? Está sempre explicando. Ele gosta muito dos Vingadores, né? Dos personagens. Ele fala que ele vai ficar igual o Hulk, igual o Homem-Aranha. Ele já muda para DC e fala que vai ficar igual o Batman, Super-Homem. Gosta. Ah, que bom. Eu acompanho as postagens de vocês, dá para perceber. Desde quando eu comecei a acompanhar, tem já um tempinho, já dá para ver o quanto ele tem evoluído, né? O quanto e falar para quem estiver assistindo, o quanto é importante esse acompanhamento, e esse, eu já falei isso em outras lives, esse casamento entre família, escola e terapia barra medicação, né? Sim. É assim, desde o início, a gente percebeu que não dá para desassociar. A gente trabalha junto. Eu falo que é uma equipe que cuida do Pedro. Né? A gente tem nós, a família, a escola. Né? Eu queria falar só uma questão da escola. Né? Quando a gente recebeu o Pedro, ele estava no maternal, numa escola pública. Né? Uhum. E a gente foi orientado, isso já era o mês de novembro, né? A que ele saísse daquela escolinha, porque a escola era frequentada também por outras crianças do abrigo, e era bom, né, fazer essa separação. E no ano seguinte, então, só voltamos no ano seguinte, a gente matriculamos ele numa escola privada, né, que nos recebeu muito bem, foram muito atenciosos, né, muito carinhosos com o nosso filho, tudo. Só que daí, conforme a gente foi conseguindo os laudos, a gente também foi tomando conhecimento sobre os direitos do Pedro, né, como uma criança com deficiência intelectual, que ele tem que ter o auxiliar de sala, que ele tem que ter o atendimento especializado. E a escola não oferecia, né, esse serviço, né? O que eles propuseram para a gente era que a professora tivesse uma auxiliar de sala. Mas a auxiliar de sala não ia ser auxiliar do Pedro. Ele precisa de um auxiliar com ele. Né? E daí nós acabamos ficando ainda em 2019, né, no colégio.
2020 entrou a pandemia, a gente terminou aquele ano com as aulas online, mas em 2021 a gente resolveu colocar o Pedro na escola pública da prefeitura, e foi uma escola que nos recebeu muito bem, as professoras do serviço de atendimento especializado, muito assim, profissionais excelentes, muito comprometidos com os alunos, Pedro, né? Sempre trocando informações. O auxiliar do Pedro, não sei se ele está aqui, o tio Henrique é assim um parceirão mesmo dele, tanto que o Pedro no primeiro dia de aula esse ano não queria entrar com o tio Henrique lá, o tio Henrique está lá, assim, é uma equipe realmente que eu aplaudo, viu? Eu aplaudo a escola é excelente. E para os pais que têm crianças neuroatípicas, que às vezes pode ter algum preconceito, mesmo no sentido literal da palavra, de não conhecer esse serviço da escola pública, que, né, dê essa oportunidade para a sua família, para o seu filho, né, para ele receber esse atendimento também, porque às vezes eu sei que tem colégios privados que já estão, né, com esse tipo de atendimento, sim, mas não são todos. E é interessante você falar nesse assunto, Nelson, porque eu participo de alguns grupos de apoio de pais e também sou pedagogo, já trabalhei na rede municipal. Então, a gente vê com frequência relatos, infelizmente, de pais, principalmente na rede privada, de que as escolas, a vaga some a partir do momento que é mostrado o laudo, e está na lei que isso não pode acontecer, tanto na escola particular quanto na pública. A questão do profissional de apoio. Dificilmente uma escola particular oferta esse profissional. Eu mesmo não conheço nenhuma. E está na lei que é obrigação ofertar gratuitamente. Inclusive, existem escolas particulares que cobram dos pais, que os pais pagam o salário do profissional de apoio. E isso é contra a lei, mas infelizmente acontece muito. E graças a Deus a gente tem a rede pública que, de certa forma, a gente, não são todas, mas de certa forma, esse profissional de apoio ele é ofertado, né? E a gente vê um acolhimento maior do que na rede particular, sim. Sim. E eu percebo também o Pedro, né? O Pedro, nos 2 anos que ele ficou lá, tudo bem que teve a pandemia, tudo mais, assim, o avanço do Pedro foi bem maior no atendimento especializado, né? Do que naquele ano que ele ficou na outra escola, não tendo as necessidades atendidas, né? O processo de aprendizagem dele é individualizado. Uhum. Então, assim, está sendo muito bom. Né? É o terceiro ano, o Pedro está no terceiro ano, né? E assim, a gente pretende que ele continue a escola dele até os anos finais, até o 9º ano. A gente pretende que ele continue lá, né? Porque eu acho que é muito importante a criança ter essa identificação com a escola. Ele gosta muito da escola. Chega no sábado, chega no domingo, pergunta da escola, pergunta da professora, do tio Henrique. Por ele ia na escola todo dia. Que coisa boa. A gente vai estar encaminhando para encerrar, porque eu sei que você tem uns compromissos aí com o Pedro, né? Tem que buscar no curso. E eu queria que você deixasse sua mensagem final para quem estiver acompanhando. Tem muita gente comentando aqui, a gente não conseguiu ler todos os comentários, mas acho que inclusive o pessoal aí da escola que você trabalha, amigos de vocês. Então, que você estivesse deixando um recado de agradecimento e um recado para quem assistir essa live, que ela vai ficar salva, sobre quem tem vontade de se tornar pai ou mãe através do processo de adoção. Certo.
a adoção é um ato de amor, né? Quando a gente se dispõe a adotar, a gente está dispondo a amar alguém, né? E ele é nosso filho, não existe filho adotivo, ele é nosso É filho, isso. né? Eu vi você falando. Eu vou falar isso. Eu sempre gosto, eu tô até arrepiado aqui. São dois pontos que eu sempre gosto de reforçar. Adotar é um verbo, né? Não é um adjetivo. É isso que você falou, é amar. Não é um ato de caridade, porque muitas pessoas têm esse costume de dizer, que bonito seu gesto, tal. Não, não tem caridade em adoção. A adoção é amor. E é realmente isso que você falou, não tem filho adotado e nem filho adotivo. Tem filho que veio através do processo de adoção, né? Né? E que as pessoas que têm esse desejo realmente vão atrás. Nós temos milhares de crianças, né? E que vocês abram a visão, a cabeça de vocês para adoção tardia, né? Porque a gente tem também milhares de pessoas, de casais esperando aquele bebê que nascer. A gente tem milhares de crianças ali na faixa dos 2 anos em diante, esperando uma família. Que as pessoas abram a mente e o coração para essas crianças. E também para as crianças que têm que precisam de algum acompanhamento, de alguma necessidade. Né? Não queiram, não idealizem aquela questão de, se fosse o seu filho biológico, natural, enfim, ele viesse da maneira que ele é, né? Então, você tem esse desejo de também abra a mente para isso, né? E para os pais que têm crianças neurotípicas, que procurem sempre o apoio dos outros, das outras famílias, né? Hoje as redes sociais nos conectam, né? Procurem o apoio da escola, e é isso. Eu amo meu filho, e uma música que eu gosto muito do Ayrton Montarroios, que fala assim: depois que te encontrei, a minha vida é como se abrisse um portão em nossas vidas, né? Minha vida, meu mundo mudou para sempre. Então, minha vida é antes do Pedro e depois do Pedro. Que coisa bonita. Quero te agradecer, viu, Nelson, por ter aceitado o convite. Deixar um abraço aí pro seu companheiro, pro Pedro, tá? E dizer que o canal tá sempre aberto. Quando vocês quiserem participar novamente, tá bom? Tá bom, Douglas. Eu que agradeço, viu? O convite, eu gostei muito. E agradecer todo mundo que participou, que comentou, tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau. Tchau.